Bem-vindos ao canal Amazon Food USA. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a noite não tão boa assim, né, do futebol do Rio de Janeiro, que teve Flamengo e Vasco aí em campo. O Flamengo acabou empatando aí com a equipe do Central Córdoba e acabou se complicando aí na fase de grupos da Libertadores. Vai ter que contar com uma competição de resultados, né, não só vencer seus jogos, né, seus dois jogos restantes na competição, mas também vai ter que depende de uma combinação de resultados para poder assim se classificar para a próxima fase da Libertadores. E o Vasco, né? O Vasco também, olha, o Vasco, vou te contar, hein? Pegou uma goleada do Puerto Cabello por 4-1. O time na Venezuela meteu 4-1 no Vasco, hein? Difícil, hein? Difícil a situação da equipe do Vasco na Sul-Americana. Vai ter que vencer seus outros jogos, né? Para poder assim tentar se classificar. Mas olha, vexatório o que aconteceu com o Vasco, né? Então a gente vai falar sobre esses temas aqui nesse vídeo de hoje. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu pedir o like de vocês poderem dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que puder ajudar o canal deixando o like, se inscrever aqui no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos começar com o Flamengo. Que é o seguinte, vou ser bem breve, pessoal. O Flamengo fez uma partida desastrosa. O primeiro tempo do Flamengo até que foi bom, né? O Flamengo teve ali alguns momentos bons na partida, mas mesmo assim também teve um monte de sufoco. Só que, cara, o que me, deixa, até agoniado com o Flamengo é o seguinte. O Flamengo abriu pra cá com o Arrascaeta e o próprio Arrascaeta teve a chance de fazer o segundo gol. Cara a cara, goleiro, pô, o jogador com a qualidade do Arrascaeta perder aquele gol, né, aquele segundo gol, frente a frente do goleiro. Ele tomou a frente do zagueirão, ficou frente a frente ali, podia ter dado um tapa por cima, né, por cobertura, poderia ter driblado o goleiro, mas não. Ele tentou chutar, chutou fraquinho e acabou perdendo uma ótima oportunidade para a equipe do Flamengo fazer o segundo gol. E naquela altura, né, poderia a equipe do Flamengo se tranquilizar na partida e até vencer, né, conquistar os 3 pontos. E se o Flamengo tivesse vencido aquele jogo, né, no caso desse jogo aí, o Flamengo estaria numa boa aí, só depende de si, poder se classificar para a próxima fase. Mas, cara, é aquela coisa. É complicado. O Flamengo tem momentos, parece que aperta o botão off, né? Desliga totalmente o time. E a segunda parte é que acontece isso, né? O primeiro tempo o Flamengo não foi tão ruim assim, apesar de não ter sido aquele primeiro tempo que talvez a torcida esperasse que o Flamengo viesse a campo, né? Porque o Flamengo precisava do resultado. Mas mesmo assim foi até que um primeiro tempo decente, posso assim dizer. Acho que o segundo tempo foi horroroso. O Flamengo recuou e entregou a posse de bola para a equipe do Central Córdoba, que assim, é uma equipe que, tecnicamente falando, não é tão forte. Mas quando você entrega a posse de bola para o time adversário, você corre o risco de sofrer pressão. E nessa pressão, sobe uma bola ali, tem uma falha, o goleiro pode falhar, pode acontecer um monte de coisas, entendeu? Então, o bom é mesmo você manter a pressão no time adversário. E o Flamengo entregou a posse de bola para o time argentino, pressionou e foi lá e fez o gol de empate, né? Numa falha bizonha do Danilo e também erro de marcação do Ayrton Lucas, né? Que tentou... Só que o Ayrton Lucas ele é meio baixinho, né? Eu fui tentar ali afastar o cruzamento, né? A bola passou direto para ele e o jogador da equipe do Central Córdoba foi lá e cabeçou no canto, né? No Will Rossi, que não pôde fazer nada. E o Rossi foi um dos destaques novamente da equipe do Flamengo, hein? Mais uma vez, o Rossi salvou demais a equipe do Flamengo, porque o Flamengo era para ter perdido essa partida. Sabe mesmo? Porque o Rossi defendeu muito nesse jogo. Teve uma bola ali no primeiro tempo, cara, que teve um chute quase a queima-roupa ali, né? O jogador pegou a bola ali na frente do gol, chutou e o Rossi fez uma defesaça antológica, né? Foi outras defesas que ele fez, né? Então, para um goleiro aí ser destaque, quer dizer que a equipe não foi tão bem, entendeu? Então, o Flamengo não foi tão bem nessa partida. E outra coisa é a postura, né? Em campo. Parece que o Flamengo... parece que estava descompromissado com o jogo, não ia pra frente, realmente atacava, pressionava o time venezuelano, jogadores muito mal, cara, Gerson muito mal, cara, errando muito passe, Ayrton Lucas muito mal, tanto ofensivamente como defensivamente, sabe, o Arrascaeta só fez o gol praticamente, depois não jogou mais nada, sabe, time todo, mas acho que também o principal, assim, símbolo desse mau momento atual do Flamengo é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que está numa situação bastante complicada por conta da situação da justiça, mas mesmo assim continua em campo. E aí também vem um outro ponto que eu já vou falar, que é justamente o Felipe Luiz. Mas calma lá. Então, cara, não era para estar em campo. Se o cara não tem cabeça para jogar bola, então tira o cara. Deixa ele na reserva até ele resolver aí suas pendências, né, com a justiça e assim
Assim que ele tiver tudo ok, ele entra normalmente, beleza. Agora, deixar o cara ir, sabe, jogando muito mal, ruim, sabe, é pedir para não ter ali um desempenho bom à equipe. Porque um jogador ali na frente que joga mal, às vezes atrapalha todo o rendimento da equipe, entendeu? Então é complicado. E aí a gente entra justamente no tema do Felipe Luiz. Cara, o Felipe Luiz está sendo teimoso. E eu tô ouvindo uma expressão que eu não gosto quando usa essa expressão, mas é o que está acontecendo. Estão chamando o Felipe Luiz de paneireiro. O que significa isso? Eu acho que todo mundo sabe o que significa isso, né? Ele pegar aquele grupinho ali que ele tem amizade, que tem confiança, e só colocar esse grupinho. Não dá, sabe, meritocracia para quem tá jogando bem ou quem tá jogando mal. Quer dizer, quem tá jogando bem ganha a vaga. Quem tá jogando mal sai do time titular e fica na reserva. E não tá fazendo isso, sabe? Parece que o Felipe Luiz, parece que ele tá se perdendo aos poucos, né? Aí no Flamengo começou tão bem, né? Um técnico promissor, jovem aí, inteligente, e parece que ele tá começando a se perder aí à frente do comando do Flamengo. Essa é a verdade. Sabe, a gente não vê mais aquele Felipe Luiz ali ativo na beira do campo, cobrando. Ele é um cara que ficou muito pacífico, né? Ficou ali observando, sabe, olhando o jogo, mas parece que não reage, não, sabe, não bota a equipe pra frente. E, cara, ele observando como ele tá jogando de forma ridícula, é pra ele mexer na equipe, né? Modificar, sabe, mudar a estratégia, tirar os jogadores que estão jogando ruim. Pô, ele foi técnico da base, cara. Tem tantos jogadores da base que tá pedindo passagem pra poder ter uma chance aí no time principal. Por exemplo, olha o Matheus Gonçalves, cara. Matheus Gonçalves é um jogador que, sabe, é um jogador que quando surgiu, né, era promissor e tudo mais, o pessoal gostava muito do Matheus Gonçalves, teve que ser emprestado ali pro Bragantino para poder mostrar algum futebol, retornou, quando entrou, também entrou na maioria das partidas bem, né, tem algumas que ele não entrou tão bem assim, mas assim, é um jogador que pode contribuir com a equipe, né, mas não entra. Olha o Joshua, né, Joshua, acho que é o nome... É assim, né? Se eu estiver errando aí o nome, vocês me corrigem nos comentários. Cara, ele entrou aí na partida, né? A última partida que teve aí contra a equipe do Vitória, se não me engano. Foi quando não, foi contra o Botafogo da Paraíba. Foi contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. Ele fez o gol, né, da Vitória. Aquele 1x0 magrinho, né? Mas entrou bem, fez o gol. E o cara não tem oportunidade, né? Sabe, falta um pouco de coragem do Felipe Luiz mudar essa equipe, sabe, dar realmente uma revigorada nesses jogadores, sabe, tirar os medalhões e botar gente que esteja com vontade de jogar bola, porque o que a gente viu no jogo contra o Central Córdoba era uma falta de vontade, né, no segundo tempo, de jogar bola, sabe, de ir pra frente, de correr, sabe, parece uma equipe, sabe, sabe aquelas peladas de final de semana em que a gente joga por diversão, não tá nem aí, sabe, tá descompromissada em vencer, perder, o que importa é a diversão. É tipo isso, sabe? Então, sabe, o Felipe Luiz tem que pegar e tem que rever os seus erros. Pô, eu sempre defendi o Felipe Luiz aqui no canal, né? Dizendo, poxa, é um técnico jovem, talvez seja um dos maiores técnicos aí, que surgiu, né, nesses últimos tempos aí no futebol brasileiro, né? Eu digo assim, de ser promissor mesmo, né? Então, pô, eu sei que muito bem que ele é muito jovem, ele vai errar, tem umas que ele vai se equivocar nas escolhas, mas, pô, errar toda vez não dá também, né? Porque isso também cansa o torcedor. Pô, uma vez ou outra, beleza, errar é normal, ele vai errar, ele é jovem, ele tem muito que aprender ainda, mas, cara, tem alguns erros dele que já tá começando a irritar o torcedor do Flamengo. Eu venho acompanhando aí as mídias, né, do Flamengo aí, e, cara, tem muito torcedor que já tá pé da vida por algumas insistências do Felipe Luiz, né? Tipo assim, insistir em Bruno Henrique, insistir ainda no Gerson jogando pela ponta, né? Sendo que o Gerson não vem jogando bem, né, como ponta, nunca jogou assim tão bem pela ponta. Entre outro jogador, por exemplo, Léo Pereira, que quase que novamente faz cagada, né? Quase. Se não fosse ali. Porque assim, o lance do pênalti não foi pênalti, né? Ele tava com o braço colado pra trás, né? Aí ele pegou, girou o corpo e a bola bateu ali no braço, o juiz. Marcou o pênalti, mas depois que ele viu no VAR, né? Viu que o braço estava colado ali no corpo, não tem como o cara tirar o braço, né? Arrancar o braço. E aí, ele não marcou o pênalti. Mas, cara, o Léo Pereira tá com uma áurea negativa realmente incrível, né? E eu acho que é bom ele pegar um banquinho, né? Sabe? Coloca o Léo Ortiz que tava no banco hoje, cara. Que
pô, não dá pra entender algumas coisas do Felipe Luiz, né? Pô, deixa o cara jogar, né? Porque tá melhor do que o Léo Pereira, então tira. Agora só porque o Felipe Luiz acha que o Léo Pereira é o melhor jogador, é o melhor zagueiro do Brasil, ele tem que ficar insistindo quando o cara tá mal. Então, pô, não dá, não dá. Senão você morre abraçado com esses jogadores. Então, algumas escolhas do Felipe Luiz tá muito equivocada. Ele tá muito equivocado em várias decisões dele. E isso, ele tá pagando pato agora. Ele tá vendo que realmente as coisas não estão dando certo, né? Ele tá com alguns jogadores que ele confia, mas não tá dando certo, não tá dando resultado. Então ele tem que modificar. Modifica, filho. Tenta inovar. Então o Flamengo, com esse empate aí, fica numa situação bastante complicada. Vai ter que vencer seus jogos, tá bom? Os dois jogos, não pode nem sonhar em empatar. Empatou a eliminação. Então, o Flamengo tem que vencer os seus dois jogos contra a LDU e também contra a equipe do Tátira. São dois jogos, assim, relativamente fáceis, tá bom? Talvez quem ainda dê algum perigo ao Flamengo seja a LDU, mas pelo que a gente viu da LDU, a LDU é uma equipe muito fraca. Mas mesmo assim, pelo que o Flamengo tá jogando, é todo cuidado é pouco, né? E o Flamengo tem que fazer saldo de gol. Não basta só vencer, tem que golear. Principalmente o Tátira. Pega o Tátira aí, mete 8-0, 10-0. Onde se puder fazer 30-0, faz 30-0. Não relaxa. Porque o Flamengo corre risco de ser eliminado da Libertadores seriamente. E vai ser um vexame, sabe, pro Flamengo ser eliminado dessa forma, na fase de grupos. Depois de muito tempo, né, que o Flamengo não é eliminado na fase de grupos, o Flamengo volta a ser eliminado na fase de grupos, né. Quer o torcedor do Flamengo que nunca não aconteça isso, mas pode acontecer. Mas isso também é muito pela arrogância desse time. Porque eu vejo muito o time do Flamengo é toque de letra, é toque de efeito, de brilhar mais, coisa adiante, sabe? Não é um time objetivo, não é uma equipe realmente que pega e vai pra frente. Olha, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras joga um futebol que é, se você olhar, até feio em alguns momentos, mas é um time objetivo. Chega lá, faz o gol, pronto, acabou. Então, falta isso pro Flamengo, falta ser um time objetivo. Nem à toa que o Palmeiras está fazendo a melhor campanha da Libertadores, porque é uma equipe objetivo. Não joga bem, não joga, mas faz o que é necessário para poder vencer. Então falta isso pro Flamengo, né? Futebol não é só toque de letra, jogada com efeito, fazer drible, sabe, fazer golaço toda vez, não. É também fazer o feijão com arroz. Então falta isso pro Flamengo. Muito bem, então vamos falar do Vasco agora. Que é o seguinte, o Vasco perdeu por 4-1 para a equipe do Puerto Cabello. E praticamente sabe, deixou o grupo, né, totalmente em aberto, né? Porque é o seguinte, o Lanús tem 8 pontos. Praticamente o Lanús vai estar na próxima fase. E possivelmente vai ser o primeiro do grupo. Aí tem o Vasco em segundo com 5 pontos. E a equipe do Puerto Cabello com 4. E a equipe do Melgar também com 4 pontos. Então a luta para a segunda vaga vai ser constante. E o Vasco acabou se complicando com esse resultado, né? Porque, cara, seriamente falando, cara, é um vexame. É um vexame pro torcedor do Vasco ver essa equipe jogando. Pô, o time poupou aí no último domingo contra o Palmeiras. Pra quê? Pra quê? Passar essa vergonha aí no meio de semana? Sabe? E, cara, é muito feio ver o Vasco jogar em alguns momentos. Sério mesmo, cara. É feio. E como que a equipe é envolvida pelo time adversário também chega a ser ridículo, né? Sério mesmo, cara. Sabe, eu sempre falo uma coisa pra vocês. O Vasco é Léo Jardim e Vegete. E antigamente eu até colocava o Piton como um jogador aí que era fundamental pra equipe do Vasco. Mas, cara, o Piton não tá jogando nada, cara. Tá jogando mais nada. É um cara que ajudava muito ofensivamente e defensivamente também, né? Mas, cara, não tá jogando nada. Nem ofensivamente, nem defensivamente. Sabe, tá sendo nulo. Entre outros, sabe, essa zaga do Vasco é horrorosa. Tipo assim, tiraram o Carille, que era um cara que veio para poder consertar a defesa, né? Um cara que é especialista defensivamente, para poder ajeitar a zaga e tudo mais. E, cara, saiu o Carille, ficou o Felipe e parece que as coisas piorou. Parece que ficou pior do que com o Carille. Tipo assim, ruim com ele, pior sem ele, sabe? Então, cara, é horrível, cara. E, sabe, o Vasco ser envolvido com uma equipe da Venezuela, com todo respeito aos venezuelanos aí, acho que, cara, é vexatório, cara. É vexatório. Os times da Venezuela são muito fracos, cara. E nem tem esse negócio de, porque a altitude não existe, altitude na Venezuela. Não tem esse negócio. Então o Vasco perdeu mesmo porque foi muito ruim na partida. Até pegou o primeiro gol, depois empatou, né? Mas depois disso parece que o time se perdeu, né? Pegou o segundo gol, o gol 2-1, né? No caso. Depois disso o time desapareceu.
E o Vasco até que criou, né? Até criou bastante na parte, mas também não foi efetivo, né? Mas, cara, tá difícil pro Vasco, olha. Tá difícil ser, sabe, corre risco de ser eliminado por um grupo que, cara, é muito fácil o grupo do Vasco. Só tem o Lanús aí de equipe mais forte, que é assim, que eu posso dizer, né? E nem o Lanús, né? O Lanús também é um time mais ou menos, né? Eu digo assim, mais ou menos o elenco, né? Não a instituição Lanús. Mas assim, dá pro Vasco passar fácil, né? Pelo time que o Vasco tem, né? Ia ter mais complicações somente com o Lanús. Mas Puerto Cabelo, tem que falar o nome correto. E o Melgar, cara, são equipes fracas, né? Sabe, o Vasco enfrentou equipes aí, talvez de nível mais baixo ou do mesmo nível, né? Talvez o Melgar e o Puerto Cabelo sejam mais fracos do que muito time aí do Campeonato Carioca. E o Vasco ganhou. E o Vasco tá tendo dificuldade com essas equipes, cara. Então, qual é a mensagem que essa equipe tá passando pro torcedor, né? Que já é muito sofrido. O torcedor do Vasco, sabe, já é um torcedor que sofre demais, né? Nesses últimos tempos aí, sabe? É que, pô, se a equipe, uma competição que teoricamente é mais fraca, né, do que a Libertadores, já tá passando vergonha, imagine, né, no Campeonato Brasileiro. Mas e na sequência da temporada aí. Então, pô, tá complicado, cara, muito complicado. Então, o Pedrinho vai ter que, sabe, correr atrás aí de um bom treinador. E dizem quem tá acertado com o Diniz, né? Eu tava vendo assim, poxa, o Diniz, eu não recordava muito do Diniz na frente do Vasco, né? Aí eu fui ver os números, né, dele com a frente do Vasco. 5 derrotas, 4 vitórias e esqueci o número de empates, né? Tipo, ele tem mais derrotas do que vitórias quando ele assumiu a última vez o comando técnico da equipe do Vasco. Aí, pô, vai trazer um cara que tem mais derrotas do que vitória para poder assumir novamente o Vasco, sabe? O Diniz é aquela coisa que todo mundo já sabe, sempre falei isso dele, né? Até que o começo dele de trabalho é bom e dá uma revigorada na equipe, mas depois, cara, é só ladeira abaixo. E esse time do Vasco precisa de alguém realmente que, sabe, dê uma renovada nesse time, né? E renovada, eu digo, também no aspecto realmente de contratação. Porque esse time do Vasco aí, cara, é muito fraco mesmo. Se não for só Vegete e Léo Jardim, o resto, ninguém escapa. Talvez quem escape aí seja o Nuno Moreira, né? Se eu não me engano o nome do... Eu sei que é o Nuno, né? Eu esqueci o sobrenome dele, né? Que é aquele português que veio que até que tá jogando bola, né? Ele, de vez em quando, ele faz alguma jogada bacana aí e ajuda o Vasco. Mas, cara, fora aí não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém. Você vê a defesa do Vasco que contratou bastante, mas nenhum presta pra essa. Nenhum, sabe, consegue dar uma segurança pra essa defesa, que é muito fraca, pô. Muito fraca. Ser envolvida por um time da Venezuela, imagina outros times. Então, tá muito complicado e precisa reforçar, cara. Não adianta só o Pedrinho vir aí e ficar chorando aí. Ah, é porque o Vasco não tem dinheiro, porque isso e aquilo, cara. E não contratar ninguém. Ele assumiu a bronca de assumir a diretoria do Vasco, então ele tem que pegar e assumir os defeitos, os erros, sabe? Sabe, tudo que tem de ruim que foi deixado, né? De herança. Se ele teve peito para assumir a direção do Vasco, então ele já tinha que ter consciência disso, né? Que iria pegar um rojão ali nas suas mãos. E não adianta ele vir com desculpa, porque o torcedor do Vasco não quer desculpa. O torcedor do Vasco quer uma solução. E ele não traz solução. O que eu vejo mais é desculpa, o Pedrinho, aí falando, sabe, pedindo desculpa, sabe, achando desculpa para poder, sabe, tentar apaziguar os erros que vem cometendo, né? Que é ridículo. E outra coisa, o torcedor do Vasco tem que parar também de, sabe, qualquer coisinha, sabe, tipo assim, deixa eu falar o que eu quero falar, de fato. A diretoria do Vasco gosta de criar cortina de fumaça. E parece que todo mundo que assume aí o comando da equipe, eu digo da instituição Vasco da Gama, tenta achar alguma cortina de fumaça para poder esconder os erros que tem. Não só erros aí dentro de campo, mas também fora de campo. Aí vem, é Maracanã, é briga com o Flamengo, é negócio de sócio torcedor, sabe? É um monte de, sabe, de cortina de fumaça que o torcedor do Vasco compra. É isso que às vezes dá raiva. Pô, e aí isso acaba esquecendo o foco, que é mesmo justamente o Vasco. Esquece os outros times, esquece Flamengo, esquece Fluminense, esquece Botafogo. Porque enquanto o torcedor do Vasco estiver preocupado mais com Flamengo, Botafogo e Fluminense, o Vasco não vai pra frente.
os 3 times grandes aí do Rio de Janeiro, obviamente depois sendo o Vasco, obviamente, né? Conquistaram o grande nesses os últimos tempos. O Fluminense foi campeão da Libertadores, o Flamengo também. 2002, 2022 foi Flamengo, 2023 foi o Fluminense e 2024, ano passado, foi o Botafogo. E o Vasco nada, nem um campeonato carioca conquistou, sabe, nesses últimos tempos. Então, o torcedor do Vasco se preocupa muito mais com o time rival do que realmente o próprio Vasco. O Vasco já teve SAF, já saiu SAF, teve aí o Pedrinho, que era dito como um cara que ama o Vasco, que ia realmente trazer o Vasco de volta, tá fazendo sabe, administração desastrosa. Então, o Vasco parece que não tem rumo, sabe? O torcedor do Vasco não sabe para onde vai, para quem recorrer. Porque parece que entra um, sai outro, continua a mesma coisa. O Vasco não sai da lama. Então é isso. O torcedor do Vasco tem que se voltar realmente para quem são os culpados. Sabe? Quem realmente é culpado da situação do Vasco atualmente. Porque isso tudo está se refletindo em campo, né? Até bati no microfone aqui. Então tudo isso aí está se refletindo em campo. Então o torcedor do Vasco tem que protestar contra o Juninho. Porque o Juninho, tipo, o Pedrinho, né? O Juninho é ótimo. Pedrinho. Então, cara, não adianta o torcedor do Vasco pegar, se agarrar qualquer coisa aí que a diretoria faça, qualquer coisa que invente. Vasco vai criar um programa de torcedor de R$ 1. Vamos lá, e o torcedor do Vasco compra a ideia, coisa todo mundo dele. E o dinheiro pra onde que vai? Sabe, ninguém vê pra onde vai investir esse dinheiro. Sabe, briga com o Flamengo no Maracanã. Porque o Flamengo não pode ficar somente com o Maracanã pra si próprio. É clássico contra o Flamengo, tem que jogar em São Januário, vamos brigar, vamos coisa. Então isso daí é uma cortina de fumaça para poder encobrir sabe, os erros da diretoria, sabe? Então isso tudo, o torcedor do Vasco tem que parar com isso, né? Cara, tem que parar com essa coisa. Preocupa mais com o time, preocupa mais com realmente o futuro dessa equipe, porque o Vasco só tá indo ladeira abaixo. O Vasco não consegue mais, sabe, se é aquele time grande que já foi um dia, né? Aquele time que já foi até temido algum dia. Por exemplo, o Vasco, até os anos 2000, cara, o time era muito forte, cara. O time do Vasco, até 2000, né? Quando foi a última vez que conquistou um campeonato brasileiro, né? Aquele time realmente era monstruoso de bom, né? Mas depois disso parece que sumiu, né? Desapareceu do mapa. A última vez que o Vasco teve alguma coisa de relevância foi, justamente, se eu não me engano, em 2013. Se eu não me engano, foi a última vez que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. E não sei como também, né? Porque aquele time também não tinha nada demais, mas mesmo assim tinha raça, tinha vontade e foi lá e conquistou. Mas não era uma equipe espetacular, sabe? Então o Vasco tá numa situação bastante complicada, né? E o único torneio onde a torcida ainda tinha alguma confiança que o Vasco chegaria longe, né? Que seria justamente uma Copa Sul-Americana, nem isso, né? Nem isso. E pô, e olha que o grupo é fácil, cara. O grupo é fácil. Você pegar Melgar e Puerto Cabello, cara. Sabe, que relevância tem no futebol? Não tem nada. O único time mais forte aí é o Lanús. E olhe lá. Mas dá pro Vasco vencer. Então é muito complicado ver o time do Vasco realmente nessa situação. Realmente pegar uma goleada de um time venezuelano. Eu acho que foi a primeira vez que um time brasileiro pega de 4, né? No time venezuelano. E eu pensei, porque é a primeira vez que o Vasco sob uma humilhação. Não, o Vasco, se você pegar o histórico recente do Vasco, né? Até em Libertadores, o Vasco vem sendo humilhado, né? Por times assim que não tem pouca expressão, né? Se eu não me engano, a última Libertadores que o Vasco disputou, em 2021, se eu não me engano, não me lembro agora. Teve uma pré-Libertadores que o Vasco disputou, agora não me recordo, que o Vasco pegou até gol, até de represa. Tava passando represa de um gol, voltou, o Vasco já tinha pegado outro gol. Então, cara, é complicado. E o torcedor do Vasco já tá cansado disso. Tá cansado, principalmente de ver o time rival, né? Ali protagonizando, né? Títulos aí, lutando por títulos, e o time do Vasco nada, né? Então é muito difícil. Realmente tem que ter uma faxina geral no Vasco. Desde lá do alto escalão até embaixo, né? E também tem que reformar essa equipe, né? Porque tu saiu um monte de gente aí e nenhum tá dando aí solução. Talvez o único que ainda tenha sido ali mais ou menos um bom reforço foi o Nuno. Mas fora isso, mais ninguém, né, cara? A defesa do Vasco é desastrosa, cara. É desastrosa. O pessoal tava reclamando do Léo Pelé e também do Miranda, né? Miranda? Esqueci o nome do zagueiro do Vasco que saiu, né? Que também era ruim pra caramba. Tava reclamando dessa dupla e agora veio outra, veio o pior. Então é difícil, cara. É muito difícil. O torcedor do Vasco tá cansado realmente de passar vexame.
E se não tiver mudança, olha, Campeonato Brasileiro tá aí, né? Tá aí, o Vasco tá começando a perder seus jogos. Até que teve um início interessante, mas tá aí, né? E se não se cuidar, olha, e talvez esse ano não escape. Então, é preciso abrir o olho, porque nem sempre a sorte vai acompanhar a gente. Às vezes tem que ter competência. E se não tiver competência, aí contar com a sorte toda vez não é um bom negócio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que puder ajudar aqui o canal, deixando o like e também se inscrevendo aqui no nosso canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!